Vamos meditar no que Jesus trouxe lá para a vida do homem que está narrado em João, capítulo 5. Aqui é narrada a história de um paralítico que havia 38 anos estava à espera, exatamente, à espera da sua cura. Ele estava em um tanque na cidade de Betesda, onde lá havia uma multidão, então uma multidão de pessoas doentes. Ele convivia com pessoas doentes, enfermos, coxos, paralíticos, e eles esperavam que uma água naquele tanque se movesse para promover a cura. Jesus chegou até este homem de 38 anos e vendo-o deitado lá, já conhecia a história dele, Jesus lança inicialmente apenas uma pergunta. Jesus pergunta assim: você quer ser curado? No primeiro momento pode parecer estranha essa pergunta. Imagine, você está paralisado há 38 anos e chega alguém para você e pergunta: você quer ser curado? Alguém poderia até se sentir ofendido, tipo, é lógico que eu quero ser curado. Ou que pergunta é essa, né? Mas aqui nós precisamos refletir que muitas pessoas precisam ouvir essa pergunta e se responder com sinceridade se deseja de fato ser curado. Por quê? Porque muitas vezes aquela dor, aquela enfermidade se tornou a identidade daquela pessoa. É como se tivesse se tornado a muleta daquela pessoa, o instrumento de sobrevivência daquela pessoa. E ser curado implica abrir mão de culpar os outros e passar a ser protagonista da própria história. Ser curado implica assumir responsabilidades. Então, é muito importante refletir sobre essa questão. De fato, será que estamos preparados e desejosos, de fato, sedentos por essa cura? Tem algo que eu refleti hoje quando eu me perguntei: e qual a vantagem de ser curado? Porque para a gente desejar algo, a gente tem que ver, de fato, a recompensa de ser curado. Por mais que a posição de vítima ou a posição de enfermo gere um certo conforto de dependência, o fato da gente ser curado, que eu vou dar um spoiler, isso acontece quando Jesus entra na nossa vida, assim como aconteceu com esse homem, que vocês vão ver aqui ao longo da história, a gente percebe que o mesmo Jesus que acalma a tempestade, muitas vezes a nossa tempestade interior, é o mesmo Jesus que promove um rebuliço interno, que acende uma chama, que não nos permite permanecer na paralisia. Esse mesmo Jesus acende a nossa luz e não permite que a gente coloque ela embaixo de uma mesa. Esse mesmo Jesus nos promove transformação interior e nos enche de capacidade e ousadia para anunciar as boas novas. E foi assim com esse paralítico. Vamos seguir aqui? Quando Jesus perguntou, então, se ele queria ser curado, qual foi a resposta imediata dele? Ele falou assim, que há muito tempo estava ali, mas que não tinha ninguém para colocar ele no tanque quando a água era agitada. E quando ele tentava, uma outra pessoa chegava antes e entrava lá. Então ele já tinha uma resposta, uma justificativa preparada para não ter sido curado até então. E Jesus é muito lindo, né, gente? Jesus já sabia com quem ele estava conversando. Então Jesus, ele não ficou ali dando corda para aquela justificativa,
Muitas vezes as pessoas chegam até nós com uma história muito bonita, muito plausível para justificar a sua paralisia. Mas quando a gente passa a mão na cabeça, ajuda a pessoa a lamber as próprias feridas, ela não vai sair dali. Ela não vai conseguir enxergar além. Mas Jesus já via além. Ele sabia que tinha um testemunho rico de cura se formando ali, por meio da vida daquele homem. Então Jesus é simples, direto, prático e ele diz apenas: levante-se, pegue o seu leito e ande. Eita! E com essa palavra assertiva, direta, sabe o que acontece? Imediatamente o homem se viu curado. Oh, meu Deus, ele se viu curado, glória a Deus. Pegou o seu leito e começou a andar. Então, gente, daqui, dessa história, eu tiro 3 lições para a cura. Se você deseja ser curado, se você deseja ser alcançado por essa luz, ser restaurado nas suas emoções e ser a partir de então instrumento, ponte de cura para a vida das pessoas por meio do nome e do poder de Jesus, preste atenção no que é preciso fazer. A primeira coisa a se fazer é mudar as narrativas. Tire o seu foco dos outros. Pare de aguardar apoio, pare de aguardar que alguém te leve até o tanque, seja lá que tanque for esse. Receba o Senhor perto de ti. Busque o Senhor. Tenha esse encontro com o Senhor. Ouça a voz dele. E o principal, obedeça. Na hora que ele liberar a palavra, levante-se. Pegue a sua maca e ande. A sua maca vai ser o seu testemunho de vitória e superação. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe o seu dia.